Olá, a paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Queremos informar que temos pregado em muitas igrejas. Deus tem me levado. Tem pregado em igreja com 10 membros, com 100 membros, com 200 membros, com 500 membros. Esse dia eu recebi um convite para pregar numa igreja e eu não conhecia o local. Fui de moto com a minha esposa e quando eu cheguei lá eu tomei um susto, porque a igreja era tão grande que eu falei: Elane, eu acho que isso foi trote. E ela falou: por quê? Eu falei: olha o tamanho dessa igreja, aproximadamente umas 2.500 pessoas. E eu entrei, eu não conhecia a pessoa que me ligou, e eu entrei, deixei a moto lá de fora, pra você ter uma ideia, deixei a moto lá de fora, e do estacionamento, e entrei, e falei: o pastor fulano tá aí? Ela falou: tá lá sim. E quando eu cheguei lá, realmente era realidade, e eu preguei nessa igreja, uma igreja muito grande, quando eu preguei, devia ter umas 2.000 pessoas. Então Deus tem me levado a igreja grande, pequenininha. Vou pregar em igreja com 5 membros, vou pregar em igreja com 3 membros, prego para uma pessoa na rua. Eu adoro fazer culto no leito de hospital. Eu adoro oferecer culto a Deus no leito de hospital. Hoje é sábado, dia 10, eu acho, não é isso? Dia 9. Ontem, dia 8, Deus é minha testemunha. Eu fiz 3 visitas. Eu fiz um culto ontem para uma pessoa que está sem os 2 pés, com paralisia. Eu faço culto, eu amo visitar os enfermos e fazer culto para eles, para Deus, e participando com eles. Eu prego como se tivesse pregado. Eu ontem preguei para uma pessoa num leito que está sem os 2 pés, entendeu? Paralisado. Eu preguei para ela como se estivesse pregando numa igreja com 10.000 membros, entendeu? E essa pessoa é uma ovelha que eu tenho cuidado, infelizmente, porque foi abandonada pela igreja. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Está no livro de João, capítulo 7, amém? O tema dessa mensagem: você precisa ter uma mente saudável. Preste atenção nesse tema. Eu nunca falo o tema antes da pregação, mas vou falar para você ficar atento a isso aí. Você precisa ter uma mente saudável. Baseado no livro de João, capítulo 7, diz assim: e depois disso, Jesus andava pela Galiléia e não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Depois você lê o capítulo, e o versículo 3 diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Amado ouvinte, temos ajudado muitas pessoas, temos orientado muitas pessoas têm nos procurado. Eu estou aqui agora na casa de uma psicóloga, nós estamos gravando na casa dela, estava pedindo algumas orientações a ela, porque muitas vezes eu ligo para ela me orientar como fazer, eu aprendo muito com ela, como lidar com pessoas. E eu tenho percebido, tem chegado até mim, pessoas totalmente desorientadas na sua mente. Eu tenho recebido pessoas com condições financeiras boas, pessoas que tinham uma vida social regrada e de repente elas são atacadas, elas são atingidas por problemas emocionais que as levam quase à loucura. E o título dessa mensagem para você é: você precisa ter uma mente saudável. Nós podemos aprender com Jesus. Jesus é o exemplo de uma pessoa que teve uma mente saudável, que tem uma mente saudável, porque ele está vivo. Nesse capítulo nós vemos, começa o capítulo dizendo que os seus irmãos, que os judeus procuravam matá-lo. Já pensou você andar na rua sabendo que tem um montão de gente querendo te matar? Jesus andava pelas ruas da Galiléia sabendo que os judeus queriam matá-lo, mas aquilo não conseguia alterar o seu poder de raciocínio. Ele tinha um domínio da sua mente. Dentro do mesmo capítulo 7 diz que os seus irmãos não criam nele. Já pensou, meu irmão, você viver dentro de um contexto familiar onde os seus irmãos não acreditam em você? A Bíblia diz no livro de Marcos 3, capítulo 3, versículo 21, que os seus parentes procuravam matá-lo, procuravam prendê-lo. Jesus sofreu todos os tipos de pressões, ataques, descréditos. Jesus foi amado, foi odiado, Jesus foi perseguido, Jesus foi desqualificado, Jesus sofreu todo tipo de pressão psicológica, mas em tudo ele manteve um equilíbrio emocional, em tudo ele teve uma mente sã, por isso ele venceu, meu irmão. É o que eu quero deixar para você, essa mensagem. Você precisa ter uma mente equilibrada. Ah, pastor, você é assim? Não, ainda não sou não, mas eu sei que o caminho é esse.
Você vai ser testado, você vai ser confrontado, você vai ser provado, você vai ser rejeitado, você vai ser caluniado, você vai ser deixado de lado, você vai ser abandonado, você vai ser odiado, você vai ser amado, as pessoas vão fazer pouco caso de você, vão olhar para você com um olhar estranho. Você tem que ter equilíbrio para suportar tudo isso, porque senão você vai ficar maluco, doidão. Você está entendendo? Jesus é o nosso exemplo. Ele foi testado de todas as maneiras. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Além do pecado que cercava Jesus, ele também foi pressionado psicologicamente, e ele teve que ter uma mente sã, uma mente equilibrada. Você está me entendendo? Uma vez chegaram para Jesus, pegaram uma mulher no adultério, chegaram para ele: mestre, olha, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. O que a gente faz? Olha a pressão psicológica. Se Jesus manda matar a mulher, eles vão falar: tu não prega sobre o amor? Como é que mandou matar ela? Se Jesus diz para não matar, eles falaram, eles vieram com documento. A lei diz para ela ser morta. Se Jesus fala para não matar, eles iam chamar: tu está indo contra a lei, tu é maldito. Olha a pressão psicológica. Jesus ali teve um equilíbrio emocional. Falou: olha, faz o seguinte, pode matar sim, mas ataca a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Ninguém jogou a pedra. Olha a mente equilibrada. Uma mente equilibrada, ela muda todo o ambiente. Uma mente equilibrada, ela destrói todas as oposições. Uma mente equilibrada, ela mantém o controle da situação. Outra vez chegaram para Jesus: mestre, é certo pagar imposto? E os soldados romanos por perto. Se Jesus fala assim: não, é errado. Olha, soldado, está dizendo que é errado pagar imposto, ó. O pessoal ia prender Jesus, que estava indo contra César, contra o império. Se Jesus fala: não tem que pagar mesmo, certo é pagar, ele ia ficar, a multidão, os judeus iam ficar com ódio dele, porque os judeus eram subjugados e eles pagavam o imposto com muita raiva. Quem paga a conta de luz alegre? Quem paga imposto de renda alegre? Então, se ele fala para pagar, os judeus iam ficar contra ele também. Jesus, num equilíbrio mental, emocional, Jesus disse: olha, me dá uma moeda aí. Deram a moeda para ele. De quem é essa esfinge aqui? É de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O equilíbrio emocional mudou todo o ambiente. Mesmo Jesus sendo pressionado, questionado, ele manteve o controle, ele dominou a situação. Ei, se você tiver uma mente equilibrada, você vai mudar o ambiente ao seu redor. Se você tiver uma mente equilibrada, Deus vai poder levar pessoas até você. O que eu tenho visto de crentes, inclusive eu muitas vezes, que diante de um problema, diante de uma intempérie, diante de uma dificuldade, a gente só falta arrancar os cabelos, a gente fica totalmente desorientado. Ei, nós precisamos ter uma mente equilibrada. Jesus foi levado perante Pilatos. Quando ele chegou perante o Sinério fala alguma coisa, e pressionando e batendo ele ali no controle, no domínio da situação. Fala alguma coisa: tu é o filho de Deus? Tu dizes. Pegaram Jesus, levaram para Pilatos. Olha aqui, tu não está vendo que eu tenho poder sobre você? Aí Jesus levantou a mente: nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto tu não tivesse recebido. Ou seja, Jesus, amarrado, manietado, ferido, machucado, estava no controle da situação. Levaram ele para a cruz. Lá na cruz, ele crucificado, sofrendo, sentindo dores terríveis. O ladrão da cruz zombando. A Bíblia diz que muitas vozes o falavam. Já pensou você ser humilhado na frente da sua mãe? A mãe de Jesus estava ali nos pés da cruz, e mesmo ele estando sendo humilhado diante da mãe dele, ele estava no controle de tudo, na cruz, ao ponto de um ladrão virar para ele e falou: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? O mestre, num controle emocional exemplar, maravilhoso. Por isso que ele mudou a história, por isso que o mundo se dividiu entre antes e depois de Jesus Cristo. Disse: homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Controle emocional. Na hora da morte, o que Jesus fez? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele teve o controle emocional de perdoar, e no final: Pai, está consumado, e entregou o seu Espírito. Ei, irmãos, que exemplo nós temos de Jesus Cristo. O controle emocional de Jesus, a mente saudável de Jesus. É por isso que ele tem mudado a história de cientistas, ele tem mudado a história de reis, de príncipes, de intelectuais, de analfabetos, de semi-analfabetos. Jesus mudou a história da humanidade, e
pode mudar a sua vida, porque como homem, ele teve uma mente equilibrada. Como homem, ele, diante de diversas situações, mesmo sendo pressionado, questionado, duvidado, odiado, amado, rejeitado, abandonado, mesmo sendo provado, colocado contra a parede, ele teve controle emocional, ele teve uma mente sadia, ele não caiu em depressão, ele não caiu em angústia, ele não teve síndrome do pânico, não. A mente de Jesus, ele não comeu igual um maluco com ansiedade, não. Ele teve uma mente equilibrada. Deus pode nos dar uma mente equilibrada. É por isso que a Bíblia diz, para nós termos a mente de Cristo. É por isso que a Bíblia diz, no que é santo, no que é puro, no que edifica, no que vem do alto, nisto pensai. Deus abençoe você. Eu encerro agora. As grandes empresas hoje, entre uma pessoa com um QI elevadíssimo e uma pessoa que tenha uma saúde mental, as grandes empresas hoje, elas dão preferência para quem tem saúde mental. Hoje é chamado de inteligência emocional. Hoje, uma empresa com um camarada que tem o QI, o coeficiente de inteligência dele é algo tremendo, mas na hora da pressão, na hora do desespero, na hora do problema, ele se desestrutura. E se tiver um outro que tem um controle emocional, um equilíbrio emocional, que sabe resolver problema, as multinacionais preferem aquele que sabe resolver problemas. Uma mente sadia sabe resolver problema. Uma mente equilibrada sabe como dominar a situação, mesmo em situação adversa, mesmo em situação contrária. Uma mente saudável, equilibrada, ela domina a situação. Por quê? Porque ela vai saber como resolver o problema. Ela não vai se desesperar. Quantas pessoas que têm um QI elevadíssimo, quantas pessoas que são psicólogos, engenheiros, arquitetos, coronéis, cheios de graduação, diante de um problema, se desespera, arranca os cabelos. Ei, você precisa ter uma mente emocional, você precisa ter uma mente equilibrada, e Jesus dá a você uma mente equilibrada. Como, pastor? Isso você vai aprender em outra mensagem. Deus abençoe você, amém?